Pois bem, meus irmãos, nós estamos trabalhando então com esse tema, pais de joelhos, filhos de pé. Talvez, para você entender melhor, poderíamos dizer pais ajoelhados, filhos de pé, né? E eu gostaria de chamar a sua atenção para duas leituras bíblicas em Marcos capítulo 5, versículos 35 a 36, e também 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Os dois textos estão ali colocados, né? Nós vamos começar em Marcos 5, 35 a 36. Eu vou ler na Bíblia, mas o que está escrito ali tem reticências, mostrando que eu estou usando uma parte do versículo 35 e depois o versículo 36. Mas veja lá em Marcos, capítulo 5, o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 35 e 36. Aí a palavra diz, e estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, Jairo, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Irmãos, olhando o contexto desse versículo, Jairo tinha se aproximado do Senhor, ele era um religioso, ele é a principal da sinagoga, ele era um dos líderes da sinagoga dos judeus, e ele se aproximou de Jesus, chamando Jesus para ir à sua casa. E Jesus deu uma resposta para Jairo clara, que iria à casa dele para atender a necessidade que havia lá na sua casa, sua filha, que estava severamente enferma. E nesse versículo que lemos, nesses versículos, mostra que veio a notícia no meio do caminho. Enquanto Jesus se deslocava para lá, veio a notícia, tua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Então, Jesus disse a ele, Jairo, não temas, crê, vamos lá. Jesus teve uma determinação firme e clara de ir à casa de Jairo para atender o seu clamor pela sua filha. Né? Para que filhos estejam de pé, os pais precisam se ajoelhar. É o caso de Jairo. Agora vamos para 2 Timóteo, capítulo 1. Um outro exemplo, eu estou usando dois exemplos aqui para nós nesta noite. Primeiro exemplo é o de Jairo. Agora nós vamos um exemplo que está descrito aí em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. A palavra aí diz assim, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. E eu estou certo que também habita em ti. Amém? Esta palavra do apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, trazendo à memória a fé de duas pessoas, duas mães. Primeiro a avó Loide e segundo a mãe Eunice. Paulo reconhece a importância da fé que essas duas mães, a avó e mãe, transmitiu a Timóteo. Né? Portanto, chama a sua atenção. Essas duas mulheres, duas mães, uma avó e outra mãe, transmitiram essa fé não fingida, uma fé verdadeira, uma fé autêntica ao seu neto e filho Timóteo. Né? Esse ato de transmitir essa fé é o ato de estar intercedendo, pedindo a Deus pelo seu neto, pelo seu filho. Pais ajoelhados, filhos de pé.
Timóteo, pastor de igreja, levantado por Deus e que aqui recebe a carta do apóstolo Paulo. Então, irmãos, quando a gente fala pais ajoelhados ou de joelhos, filhos de pé, refere-se, na verdade, ao pai e à mãe, refere-se ao avô e à avó, refere-se ao tio e à tia, refere-se ao sogro, à sogra. Não é? Todos esses relacionamentos que nós temos na nossa família, sejamos pais, avós, tios ou sogro e sogra, todos esses relacionamentos referem-se a filhos, a pessoas que nós temos que cuidar delas. Filhos são pessoas que nós cuidamos, né? E muitas vezes um tio, por exemplo, pode exercer um papel de cuidador do seu sobrinho, que na verdade é um papel de pai, né? E também pode abençoá-lo. Então, vamos atentar para essa palavra, irmãos. No próximo vídeo ali, eu destaco que tanto Jairo como Loide são exemplos de pai e mãe que ganharam seus filhos para Deus em meio às lutas e batalhas do mundo, né? Veja só, que no caso de Jairo, no caso de Jairo, a sua filha já era considerada morta, e mediante tal notícia, o próprio Senhor Jesus o consola e exorta. Crê somente. A filha de Jairo já era considerada. A notícia da sua morte já tinha chegado, né? E no outro caso de Loide, que era mãe de Eunice, avó de Timóteo, encontramos uma mulher capaz de transmitir uma fé não fingida, primeiro à sua filha e depois ao seu neto, enfim, à sua família. Essa situação, amados, que nós vivemos nesse mundo, de uma verdadeira guerra para manter a família, para manter filhos, para cuidar de filhos, essa é uma guerra real e que muitas vezes nós não estamos percebendo e não levamos tão a sério. Eu separei um vídeo, está pronto aí o vídeo que eu quero apresentar para os irmãos a respeito de uma propaganda que está rolando na televisão. Preste atenção se você percebe a guerra contra a família acontecendo. A Mônica é mãe da Letícia. O Bruno é o pai de Letícia, mas de vez em quando é mãe também. O Francisco é filho do Heitor e da Júlia. Mas quando o Francisco era pequeno, O Heitor e a Júlia se separaram. aí veio a Maria. Agora, a Maria também virou meio mãe do Francisco, O Vitor é pai do José. do Eduardo e da Carolina. O Bruno também, e os dois são mãe. Peraí, 2 mães e 2 pais? Oh, felicidade! Ah, e a Carolina é mãe do Dino. Mas só às vezes, porque dá muito trabalho. Pra quem cuida de você, Te cria. te amo. Um feliz dia das Essa mães. propaganda está sendo veiculada para dar felicitações às mães. Notaram, né? É uma propaganda da GNT. É uma rede ligada à Rede Globo de televisão, né? Eu estava olhando essa propaganda, quase que passou desapercebido, porque é tão rápido, é uma mensagem quase subliminar, né? Quase não dá para você perceber assim claramente. Mas quando você começa a olhar atentamente, você vê que nessa propaganda a questão do divórcio está ali presente, né? Uma família que já começa a sofrer deterioração pelo divórcio, num primeiro caso ali, e depois o segundo caso, um caso mais berrante, vamos dizer assim, é quando a propaganda fala da alegria. Vocês notaram que eles ficaram alegres? Na hora que fala que tem, como assim, 2 pais, 2 mães? Mas na verdade são 2 mães. Então, o casal de homossexuais, 2 gays, né, criando crianças, e que agora comemora o Dia das Mães, porque afinal de contas são pais e mães também. Então, nesse caso, a felicitação para o Dia das Mães é para 2 homens que convivem maritalmente num relacionamento de homossexualidade. Isso está sendo veiculado todo dia, toda hora na televisão, sem nenhuma censura. Viu? Irmãos, nós vivemos um estado de deterioração da família que está cada vez mais gritante e cada vez mais
natural, cada vez mais normal. E nós, muitas vezes, não percebemos essa realidade. Satanás verdadeiramente tem levantado para destruir a família, né? E às vezes de uma forma tão sutil, de uma forma tão imperceptível, e que às vezes nós não atentamos. Essa palavra, irmãos, visa que nós atentemos para isso, né? Que nós sejamos levantados como Jairos, que clamam pelos seus filhos, como Eunices e Loides, que clamam, que transmitem aos seus filhos uma fé genuína, autêntica da palavra do Senhor. Somos chamados a isso. Eu separei uma outra ilustração, dessa vez escrita, e quero que você acompanhe aí essa ilustração que fala que Satanás quer destruir a família. Veja bem, um homem que morava numa casinha simples, queria muito comprar uma determinada mansão que estava à venda na sua cidade. Olha bem, é uma situação relativamente corriqueira, né? Alguém querendo comprar uma casa bonita, alguém querendo melhorar a vida, alguém querendo melhorar sua condição familiar, né? Dar melhor conforto para os filhos, né? Para a família. Normal. Mas Satanás viu isso e, aproveitando-se da sua obsessão, propôs ajudá-lo. Eu quero destacar esse ponto nessa ilustração. Satanás, ele sabe aproveitar-se das circunstâncias mais sutis e ele propõe, sim, te ajudar. Ele propõe. Ele vem sempre com uma palavra, com um melzinho na chupeta, vamos dizer assim. Muito bem. Continuando aí. Mas há uma única condição, disse o demônio. Qual condição? Perguntou o homem, desconfiado. Está vendo aquele prego fincado na parede da sala de jantar? Sim, respondeu simplesmente. Continuando. Eu te ajudo a comprar esta mansão. Ela verdadeiramente será sua, mas aquele prego será meu. Você nunca poderá arrancá-lo de lá. Só isso? Perguntou o homem. Só isso, confirmou Satanás. Continuando. O homem aceitou a proposta. Anos depois, ele ofereceu um grande banquete na sua mansão. As pessoas mais importantes de toda aquela região foram convidadas e confirmaram presença. Ele ficou rico. Continuando. Aquele seria o maior banquete de todos os tempos. Pois além de comprar aquela mansão, o homem tinha enriquecido muito. Toda a sua família se vestia luxuosamente e usavam joias de ouro e diamantes caríssimos. Continuando. No meio da festa, quando as pessoas iam começar a comer, o Satanás entrou na sala carregando uma carniça fedorenta e a pendurou naquele prego, assustando e acabando com o apetite de todos. Continuando. O dono da mansão, indignado, protestou, mas Satanás lhe disse curto e grosso: lembre-se do nosso trato. Aquele prego é meu e eu vou usá-lo como eu bem entender. Conclusão dessa ilustração. Se deixarmos Satanás entrar numa pequena área da nossa vida ou da nossa casa, por menor que seja, ele infernizará toda a nossa família, até que ela seja completamente destruída.
Irmãos, a coisa é muito séria. E eu quero que você comece a pensar na sua casa. Se tem lá na sua casa alguma coisa guardada, pregada, escondida, ou mesmo servindo como bibelô, como enfeite, que possa detonar alguma coisa do inimigo. Alguma coisa de Satanás que ele lá colocou e que tem sido instrumento de vergonha ou de ação maligna dentro da sua casa. Vai pensando nisso para que a gente possa, enquanto a gente vai meditando ainda nessa palavra. Irmãos, nesses dois textos que nós acabamos de ler na Bíblia, tanto no caso de Jairo quanto no caso de Loide, nós encontramos duas frentes de batalha pela família. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Essas duas frentes de batalha. E que são verdadeiramente batalha. Por quê? Porque nós temos que levantar e tomar uma postura, uma posição, uma ação efetiva contra. Temos que batalhar. Irmãos, para nossa família ser abençoada, para nossa família alcançar vitória, nós temos que levantar como verdadeiros soldados em direção a ela, lutando por ela. Não vai acontecer de maneira natural. Sabe o que é natural? É isso que nós estamos assistindo nessa humanidade caída. O natural é nós irmos perdendo cada vez mais a moral, o bom costume. É nós perdemos cada vez mais a ética. É nós perdemos cada vez mais a verdade. Natural, sabe o que é natural? É a erva daninha crescer no meio do seu jardim. Não é verdade? Irmão Luizinho planta a erva daninha lá no seu jardim? Não, né? Irmão Luizinho é jardineiro. Quem não conhece, ele é jardineiro. Eu gosto de plantar plantas também, mas é impressionante. Para a gente plantar uma planta, para fazer uma flor, ou para produzir um fruto, dá um trabalho. Agora, a erva daninha, ela vem dos 4 cantos. E ela vem tomando conta do jardim. Você não precisa plantar. Você não precisa fazer nada para a erva daninha crescer na sua vida, na vida da sua família, nos seus filhos. Eles vêm dos 4 cantos e entram e tomam conta. E destroem o jardim. É a pura verdade. É a verdade da natureza, mas também é a verdade espiritual da palavra de Deus. Nós temos que levantar numa postura de cuidadores, de gente que cultiva, que levanta sem preguiça, para tomar uma posição de dizer, eu vou trabalhar para esse jardim ficar bonito. Eu vou trabalhar para minha casa ser abençoada. Eu vou trabalhar para cuidar dos meus filhos. Veja bem o primeiro caso. A primeira frente de batalha é a frente de batalha de Jairo. É gravíssima essa frente de batalha porque é contra a morte. Jairo estava numa luta desigual. Irmãos, que fazer diante da morte? Como lutar contra a morte? A morte entrou na casa de Jairo, a sua filha pequena, uma menina, me parece 12 anos, a filha de Jairo, tinha uma luta com uma enfermidade e que veio a falecer. Veio a morrer. E a notícia chegou. O que faremos diante da morte? O que faremos diante de uma situação em que nós não temos como resolver? Porque nós não podemos resolver a morte. Não é verdade? Uma vez que uma pessoa morreu, o que nós fazemos? Enterramos. Não há mais nada o que se fazer por alguém que morreu, a não ser tomar as atitudes para o funeral, para o enterro, e acabou. Esse era o caso de Jairo. Ele estava numa situação terrível para qualquer pai,
para qualquer mãe a situação de ter que enterrar um filho, uma filha, no caso dele, uma menina ainda jovenzinha. Eu não posso imaginar o que significa isso. Meus filhos já têm os seus filhos, graças a Deus. Mas eu tenho acompanhado alguns casos de pais que enfrentam essa dor de perder um filho pequeno, de perder uma criança que estava crescendo, de perder toda a perspectiva, todo o sonho. Alguns têm adoecido gravemente com essa perda, porque é algo totalmente fora do natural, do normal, né? Fala-se nos velórios, é muito normal que os pais enterrem seus filhos, mas ao contrário, os filhos enterrem seus pais, ao contrário, mas pai enterrar filho de jeito nenhum. Nós não temos absolutamente essa perspectiva. Ninguém alimenta uma coisa como essa, jamais. Seria um terror. Mas, no caso de Jairo, ele enfrentava essa situação. Irmãos, eu digo aqui, nessa frente de batalha contra a morte, e eu coloco como morte aquela situação em que nós não temos o que fazer. Nós não temos como resolver. Não só a morte, existem outras coisas que nós não podemos resolver, não é? Por exemplo, nós pais podemos cuidar dos nossos filhos o tempo todo? 24 horas por dia? Podemos? Não podemos. Nossos filhos, eu não estou com meus filhos aqui agora, não posso cuidar deles agora, não sei por onde eles estão. E a maioria daqui deve ter algum filho que está por aí. Ninguém pode cuidar dos filhos 24 horas por dia. Nós não podemos. Não temos essa condição. Nós não temos olhos por todos os lugares. Nós não temos mãos suficientes. Nós não temos recursos suficientes para os nossos filhos o tempo todo. É verdade. Então o que nós vamos fazer? O que Jesus fez? O que Jesus disse para Jairo? Não temas, crê somente. Irmãos, é essa a verdade. Tem muitas coisas em relação aos nossos filhos que nós temos que pacificar o coração e que nós temos que entender. Não há o que fazer a não ser crer. E esse crer é um crer qualificado. É um crer que vem com a ideia de não temer. Entender que o nosso Deus é suficiente para, sim, Ele cuidar, Ele amparar. Ele tem olhos suficientes, Ele tem mãos suficientes, Ele tem recursos suficientes para os nossos filhos, em qualquer situação, em qualquer circunstância que eles passem. De vez em quando, irmãos, eu quero confessar a vocês, de vez em quando eu fico bem preocupado. Eu tenho um filho que mora lá em Curitiba, ele mora em Campo Largo, trabalha em Curitiba. Ele tem que cruzar toda a cidade de Curitiba todo dia para ir trabalhar. E ele vai num carro. E eu de vez em quando me vejo com o coração na mão. Porque eu sei que o trânsito lá que ele pega é um trânsito pesado. Todo dia eu ouço jornal de manhã e eu fico prestando atenção. Quantos acidentes acontecem? Quantas mortes acontecem ali? Ele tem que atravessar a rodovia do Café, a rodovia 277, saindo de Campo Largo até onde ele trabalha na Coca-Cola, lá do outro lado da cidade, né? Então tem que atravessar, tem que passar pela rodovia. Irmãos, eu morei já naquela região. E eu já vi tantos e tantos acidentes, inclusive de meninos e meninas nossos que nós cuidamos lá como pastor. Recentemente aconteceu lá uma morte de um dos meninos lá na rodovia, morreu indo para Curitiba. Acontece todo dia. E eu me vejo, sinceramente, com o coração na mão. O que pode acontecer com meu filho? Ele agora é pai de família. Irmãos, o que a gente pode fazer? Vamos descabelar? Vamos desesperar? Não! Eu tenho que voltar à palavra do Senhor e dizer, Senhor, toma conta dele. Toma conta do carro. Toma conta da estrada.
toma conta de todos os carros que passarem por ele. Senhor, tem de misericórdia. É a única coisa que eu posso fazer. É crer e confiar no Senhor, que Ele tem os seus planos, Ele tem a vontade dEle, e não acontecerá nada com meu filho que o Senhor não o permitir. Eu tenho que me apegar a essa verdade. Irmãos, nós temos que buscar ao Senhor dessa maneira. Jairo clamou ao Senhor. Ele foi capaz de buscar ao Senhor numa situação que era incurável. Tanto é que a menina morreu. Mas nem a morte era algo que podia ser impossível de ser tratado pelo Senhor. Então a primeira frente de batalha que nós temos é não temer e lançar ao Senhor a nossa fé. A nossa fé, muitas vezes, é pequena. A nossa fé em luta. Mas a nossa fé autêntica, nós temos que lançar ao nosso Senhor. Essa é a primeira frente de batalha. A segunda frente de batalha que eu chamo a sua atenção, pode continuar? Aí pode pular esta, e aí vem a segunda. É o caso de Loide. A fé não fingida desta avó, que ela passou para sua filha Eunice, e que também passou para o jovem pastor Timóteo. Nesta frente de batalha, cabe aos pais trabalharem, se esforçarem, para dar o bom exemplo de uma fé viva e autêntica aos seus filhos. Irmãos, a frente de batalha de não temer e de crer, ela agora, no caso dessa avó, ela vai para um outro nível, que é a necessidade de nós pais. E eu chamo mais uma vez a sua atenção. Pai, mãe, avô, avó, tio, tia, sogro, sogra. Nós somos colocados na vida dos nossos filhos para darmos exemplo. E esta é uma frente de batalha. Porque se dando bom exemplo para eles, nós os edificamos, abençoamos, ensinamos. O que acontece quando nós damos mau exemplo? O que acontece? Quando o seu filho olha para você e não encontra a fé verdadeira. Olha para você e vê uma fé hipócrita. Uma fé mais ou menos. Quando o seu filho olha para você e vê você desanimado, com preguiça. Quando o seu filho olha para você e vê você praticando a mentira, ou enganando o outro. Porque nossos filhos vêm, né? Filhos, netos, sobrinhos, genros e noras, eles olham para nós o tempo todo. Eles estão espelhando em nós. E aí, quando nós não damos esse exemplo de uma fé não fingida, o que acontece com eles? Acontece o que nós estamos enxergando no mundo de hoje, né? Que a palavra do Senhor é desacreditada, que a fé é desacreditada, que a família é desacreditada, a igreja é desacreditada. Muitos dos nossos filhos, netos, sobrinhos, não querem nada com a igreja, não querem nada com a casa do Senhor, não querem nem saber de Bíblia, porque o que adianta ter a Bíblia debaixo do braço todo dia e viver uma vida errada? E viver uma vida de raiva, de ódio, de desamor? Nossos filhos olham isso. E aí o que acontece com eles? Se eles não encontram exemplo, espelho, que seja bom para eles seguirem, eles se desviam, eles se afastam.
E nesse ponto, irmãos, nós temos uma frente de batalha talvez mais difícil. Porque eu digo a vocês, quando Satanás levanta, você repreende em nome de Jesus, ele tem que sair. Quando uma enfermidade levanta na sua casa, você clama pelo nome do Senhor e Jesus cura. Amém? É verdade. Agora, diante do mau exemplo, do mau testemunho, como resolver? É preciso corrigir primeiro você, né? É preciso que você se converta. É preciso que você resolva primeiro diante do Senhor, para depois falar com o seu filho, orientá-lo. É interessante, quando nós olhamos na palavra, como que esse Timóteo, um jovem, esse menino, um rapaz, era um pastor. Como que ele tomou essa decisão de cuidar de igreja ou de pastorear? De onde que veio essa fé? Veio da sua avó, Loide, da sua mãe, Eunice. Ela foi transmitida fielmente, transmitida de maneira convincente, de maneira coerente. E essa é a nossa frente de batalha, irmãos. Ah, como eu preciso me corrigir. Hoje você é avô, daqui a pouco você é avô pela segunda vez. Aliás, pela terceira vez. Porque eu tenho um neto que é avulso, né? Um neto que veio junto. E aí agora você é avô pela terceira vez. E eu estou pensando comigo, que desafio é esse? De continuar sendo exemplo para o meu filho e para o meu neto. 2 vezes. De não abandonar a fé. De não deixar a fé se tornar desonrosa ou indigna para essa geração que está vindo na minha família. Irmãos, esse é um desafio, é uma frente de batalha que nós temos que enfrentá-la. Deus requer de nós, como família, que nós levantemos como verdadeiros soldados. Não é fácil. Não é um exercício cotidiano, é um exercício do dia a dia. É um exercício de você estar ali com seu neto, com seu filho, com seu sobrinho no colo. E ali está falando com ele, orientando, ajudando e dando exemplo. Portanto, eu quero colocar esse desafio diante de você nessa noite. Pais ajoelhados, filhos de pé. Essa é uma verdade. Se nós clamarmos ao Senhor, se nós pedirmos a bênção do Senhor, se nós entregarmos no Senhor nossas necessidades e clamores, sejam quais eles forem, até a morte. Até a morte. Irmã Cícera, nós oramos aqui hoje, e eu creio que o Rodrigo está sendo alcançado pelo Senhor hoje. É verdade, eu creio. A meningite é uma doença gravíssima, irmãos. Leva uma grande parte das pessoas que são acometidas por ela, infelizmente. E eu sou de uma época, quando eu era criança, eu lembro que toda a minha geração foi imunizada, porque houve um surto de meningite naquela época. E eu lembro de várias crianças que foi feito o velório, o enterro delas. E algumas outras ficaram acometidas de graves sequelas. Porque a meningite, quando ela não mata, ela deixa sequelas graves. Então, a doença é séria. Mas nós temos que crer no Senhor. Quem é que está imunizado 100% de qualquer enfermidade? O mundo está aí. A meningite é uma doença que, como a gripe, ela vai rápido quando ela começa o surto. Né? E nessa época do inverno, é mais grave ainda. Então, irmãos, nós temos que crer no Senhor. Nós temos que confiar nele. Não há médico, não há sistema hospitalar, não há SUS e não há Unimed que dê conta. Só o Senhor nos dá 100% de garantia de que ele resolve qualquer enfermidade. Então, mães, pais, coloquem seus filhos diante do Senhor nessa fé.
nessa noite. E a respeito desse campo de batalha, do seu exemplo para eles. Faça o mesmo. Levante-se com a coragem, com a motivação de ser o cuidador, de ser a pessoa que Deus vai usar para que o seu filho seja uma bênção, encaminhado na vida, possa ser um trabalhador, possa ser uma pessoa honrada e honesta, possa ser uma pessoa que vai dignificar a ela mesma e ao Senhor que o criou, bem como a sua própria família. Levante-se com essa gana de dizer: meu filho é para o Senhor, meu filho é para o céu, meu filho é para viver uma vida abençoada. É assim que eu quero e é assim que eu vou lutar. Então tome essa posição. Gostaria que você pegasse esse papel, esse marcador de página, e com muita coragem, coloque aí o nome dos seus filhos, netos, sobrinhos, noras, genros. Coloque o nome e passe a orar por eles, diariamente, constantemente. E tenha uma expectativa da resposta que Deus dará. Eu creio que Deus trará a vida, trará a bênção, levantará os nossos filhos, os salvará e os abençoará. Faça essa campanha. Ore ao Senhor, clame ao Senhor e seja um exemplo para os seus filhos. Amém? Deus nos ajude, Deus nos abençoe, Deus nos encoraje, Deus nos dê mais fé para nós conseguirmos. Amém? Quero convidar todos para nós ficarmos em pé agora. Eu fiz um desafio bem no começo aqui, e eu quero que você fique bem atento na sua casa. É bem possível que na sua casa tenha alguma coisa lá que pertença a Satanás. Não porque você quer. Não porque você buscou isso. Não porque você fez um pacto com ele. Não. Mas porque sutilmente ele tem trazido coisas malignas dentro da sua casa. E eu gostaria de orar agora, para que o Senhor esteja te dando essa vitória, de tirar da sua casa tudo que não presta. Tudo que possa ser instrumento maligno contra a sua família, contra seus filhos. Eu gostaria de orar e que você também ore e receba essa clareza e essa sabedoria de Deus para tirar do meio da sua casa todo prego de Satanás. Qualquer coisa que seja, mínima que seja tirado, arrancado da sua casa. Amém? Preste atenção lá na sua casa. Comece a olhar nas paredes, nas estantes, no criado mudo, lá na sua televisão, lá no computador, lá no seu telefone, em todos os lados da sua casa, onde tem acesso dentro da sua casa, onde tem qualquer maneira de entrar, nos muros, nos portões. Preste bem atenção. E se tiver qualquer coisa ali que precisa ser tirada, você tem, em nome de Jesus, condição de tirar. Se precisar de ajuda, procure a nós. Procure a mim, a Arlete, os líderes da nossa igreja, todos os irmãos aqui que oram, têm condições de te ajudar. Né? Porque é só clamar em nome de Jesus. E se tiver alguma coisa que tem que ser quebrado, queimado ou destruído de alguma maneira, eu creio que o Senhor orientará dessa forma. Amém? Deixe o Senhor limpar a sua casa de todo mal. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus agora, Senhor, vai trazendo, Pai, espírito de discernimento a pais, mães, tios, avós, a sogros e sogras. Senhor, eu clamo pelo Teu nome agora, Pai. Eu sei que Satanás, seus demônios, têm levantado para destruir as nossas famílias. E, ó Pai, nós temos provas cabais desta verdade. A própria natureza de Satanás, que é
vagabundo na terra, que vive indo para lá e para cá, procurando um lugar para se assentar, procurando um lugar para destruir. Porque onde Satanás entra a treva, entra o medo, entra a mentira, entra tudo que não presta. Senhor, que agora o Senhor venha trazendo entendimento ao coração nosso aqui. Diante da palavra que agora escutamos, ó Deus. Diante das situações da vida que enfrentamos. Muitas vezes até drásticas situações de morte que estão querendo entrar dentro da nossa casa. Mas nós clamamos, ó Deus, por teu amor, por tua graça, que o Senhor venha entrando e, ó Deus, impedindo a morte, impedindo a doença, impedindo, ó Deus, as artimanhas e ciladas de Satanás contra nossas famílias. Eu clamo pelo nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, que Satanás caia por terra, junto com seus demônios, e todos os seus planos de derrota para casamentos, para famílias aqui nessa noite. Ó Deus, cremos que o Senhor está fazendo isso agora, e cremos que haverá grandes vitórias em nossas casas, por causa desse clamor, desse teu povo, da tua igreja, Pai. Deus, eu oro agora, para nós pais e mães, avós, tios, sogros e sogras. Ó Deus, nós que temos sobre nós essa responsabilidade tão grave de sermos testemunho, de sermos exemplo, de darmos aos nossos filhos um norte, uma orientação, uma disciplina, uma segurança. Deus, eu quero te pedir que o Senhor venha encorajar a cada um de nós. Que o Senhor venha nos dar mais fé, aumentando, ó Deus, a nossa sabedoria, aumentando, ó Deus, a nossa humildade para tratarmos com nossos filhos. Se algum pai ou mãe aqui nessa noite tem que pedir perdão ao seu filho por mau exemplo, por ter feito o que não devia, que hoje, ó Deus, tome uma posição, que possa fazê-lo com humildade, crendo no Senhor, que há de ser um remédio, uma cura na sua casa. Que o Senhor abençoe, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos a responsabilidade que é dada a nós, de sermos cuidadores, de sermos intercessores, ajudadores de crianças, de filhos e filhas, de netos, de sobrinhos, enfim, ó Deus, de todos que estão na nossa casa. Eu quero pedir, ó Deus, ajuda cada um de nós a cumprirmos a nossa missão, a nossa função de orientadores, de instruidores, de pessoas tão importantes, tão queridas para nós, nossos filhos, nossos queridos, ó Pai. Ajuda, Senhor, cada família aqui nessa noite. Ó Deus, que o Senhor mesmo venha dar o teu respaldo, que o Senhor mesmo venha abrir as janelas do céu, derramando bênçãos em cada casa, de maneira que nada falte, de maneira que toda necessidade seja suprida em cada casa, Senhor. Ó Deus, abençoa as mesas de cada casa, que não falte o pão, que, ó Deus, abençoe, ó Deus, os portões, as janelas, os muros de cada casa, para que Satanás e seus roubadores não tenham acesso de maneira nenhuma à casa do teu povo, Senhor. Assim, ó Deus, nós lançamos a Ti a nossa confiança, assim nós lançamos a Ti a nossa fé, ó Deus, e fazemos isso porque necessitamos, ó Pai, reconhecemos que nós precisamos de Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém.